dia, segundo ano, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Todo mundo com o kit de atividades em mãos? Também receberam um novo livro que a gente vai começar a utilizar em breve, então deixa ele guardadinho junto com o livro de matemática e de ciências. E hoje, para a gente iniciar as nossas atividades, nós vamos fazer atividade de arte e português hoje. Como a atividade de português é um pouco extensa, nós vamos fazer apenas essas duas matérias hoje. Combinado? Nós vamos iniciar a nossa atividade de arte conhecendo a obra de uma artista chamada Tarsila do Amaral. E é essa obra que vocês estão vendo aí, que é conhecida por ser chamada de Abaporu. Abaporu é o quadro mais importante já produzido no Brasil. E Tarsila do Amaral pintou esse quadro para dar de presente a um outro escritor também brasileiro, Oswald de Andrade, que era seu marido na época. Quando ele viu a tela que ele ganhou de presente dela, ele ficou olhando para aquela figura estranha e ele queria identificar o que é que ela representava. Tarsila do Amaral, então, lembrou-se do dicionário do Tupi-Guarani, que é o dicionário da língua dos povos indígenas que já viviam aqui no Brasil, e batizou esse quadro de Abaporu. O significado de Abaporu é o homem que come. E a partir desse quadro, a cultura do nosso país mudou, porque antes as coisas bonitas e as coisas que eram tidas como cultura, elas todas vinham de fora, da Europa. E a partir desse quadro, que inspirou tanto Oswald de Andrade quanto Tarsila do Amaral a pegar a cultura que vinha da Europa e transformar ela em algo brasileiro. Então, Tarsila do Amaral tem diversas obras, todas pintadas parecidas com essa figura do Abaporu, que inspiraram um movimento cultural muito importante no Brasil. A partir daí, criou-se um movimento modernista que vinha modernizar a nossa cultura, só que de um modo mais brasileiro. Então, na atividade de vocês, vocês estão vendo a obra original, que é essa aí, que o Abaporu está pintado de laranja, e ao lado dela nós temos uma obra toda colorida que foi feita por um outro artista brasileiro chamado Romero Brito, que ele fez essa obra para homenagear Tarsila do Amaral. Então, essa obra aí que a gente já conhece o nome, que é Abaporu, feita por Tarsila do Amaral, e ao lado a colorida, nós temos a releitura que foi feita em homenagem a ela por Romero Brito. Observem então aí os dois quadros, vejam suas diferenças, vejam qual é a característica que você gosta mais e abaixo você vai responder essas 4 perguntas. Qual quadro você gostou mais, se foi o primeiro ou o segundo, e aí você pode dizer por quê. Na letra B, o que você viu de diferente nos dois quadros? Por exemplo, em um tem formas geométricas, tem muitas cores, que é o de Romero Brito, porque Romero Brito já faz parte de um outro movimento cultural, que é o pop art. É algo mais recente. Tarsila do Amaral é mais antiga. Então, você pode comparar isso. Em um tem menos cores do que o outro, não é isso? Em um tem figuras geométricas, muitas cores, no outro não tem. Na letra C, quais tipos de traço Romero Brito utiliza em sua obra? Isso que eu acabei de falar. Cores fortes e bem vivas, e ele utiliza também formas geométricas. Na letra D, pede para que você pesquise o significado de Abaporu. E tio Daniel já falou aqui no início dessa fala sobre a obra que Abaporu significa o homem que come. Ao lado, você está vendo a obra, só que ela está sem colorir, porque agora vai ser a sua vez de homenagear Tarsila do Amaral. Você vai fazer uma releitura da obra dela, você tem que ser bem criativo, usar muitas cores, muitas formas e construir a sua obra de arte. Então, pinte bem bonito e eu gostaria que vocês fizessem diferente. Não é para fazer igual nem ao de Tarsila, nem o de Romero Brito. Você vai criar a sua nova obra de arte. Então use suas cores, use todos os seus lápis de cor que você tiver para ficar bem bonito, tá bom? Abaixo desse novo quadro, você vai fazer uma pesquisa sobre Tarsila do Amaral. E aí você vai utilizar o Google. Você vai pesquisar onde nasceu Tarsila do Amaral, porque eu quero saber qual é a cidade natal dela. Quando você descobrir, você anota nessa primeira pergunta. Depois eu quero saber qual é a data de nascimento de Tarsila do Amaral. A data, o dia, o mês e o ano. E abaixo eu quero que você pesquise 3 obras dela, o nome de 3 outros quadros que ela pintou. E anote aqui embaixo.
Inclusive, para quem tiver muita curiosidade sobre a obra dela, você pode colocar assim no Google: Tarsila do Amaral Obras. E aí vai aparecer muitas imagens para que você possa conhecer mais sobre a arte do nosso país. E essa é a primeira parte da tarefa. Na nossa segunda atividade, que é a atividade de português, nós vamos nos deparar logo no início, com essa imagem que vocês estão vendo aí, tem uma frase que diz assim: estudando todos os dias, eu aprendo cada vez mais. Então, sempre exercite a sua leitura e a sua escrita. Não espere apenas a atividade da escola, não. Vocês já têm alguns livrinhos que eu dei de presente, tem os livros da escola, então exercitar a leitura todos os dias. Não esqueçam disso. Então hoje nós vamos relembrar algumas coisas antes de começar essa atividade. A gente dá nome a todas as coisas, pessoas, lugares. Essas palavras são conhecidas como substantivos. Substantivo é o nome que a gente dá a todas as coisas. Então, quando eu digo computador, cadeira, mesa, lâmpada, eu estou nomeando objetos. Esses são substantivos comuns. Agora, quando eu digo os nomes das pessoas da minha casa, o nome da minha cidade, o nome do meu país, já são substantivos próprios, que são os nomes de lugares, pessoas, que são nomes que a gente utiliza quando está utilizando a letra cursiva, nós escrevemos com letras maiúsculas. E aí a gente já aprendeu a diferenciar o substantivo próprio do substantivo comum. Em seguida, a gente já fez atividades lembrando que os substantivos próprios podem ser feminino ou masculino. Nós temos nomes de mulheres e nomes de homens. Isso é bem simples. Na atividade de hoje, nós vamos trabalhar com o aumentativo e o diminutivo de algumas palavras. Por exemplo, vocês vão observar aqui comigo, logo em seguida, logo no começo da atividade, um texto chamado O Cachorro de Alice. É um texto curtinho, tem aí Alice com o seu cachorro, e nesse texto existem algumas palavras que estão normais, escritas na forma normal da palavra, e em outras as palavras elas estão diferentes. Então, faça a leitura do texto e responda as questões que tem abaixo. Na terceira questão, você vai se deparar com uma sequência de palavras que são coelho, galho, telha, rolha, agulha e folha. Perceba que ao lado da palavra coelho, já está aí escrita a palavra coelho no diminutivo. Quando eu falo diminutivo, é quando eu quero falar de algo pequeno. Aumentativo é quando eu vou falar de algo grande. Então, se a palavra normal é coelho, o diminutivo de coelho é coelhinho. Você vai fazer o mesmo com essas outras palavras que tem abaixo. Você vai ler a palavra e ao lado você vai escrever qual é o seu diminutivo. Combinado? Do outro lado da atividade, nós temos aí uma tabela bem grande, a quarta questão, com mais palavras que estão escritas no grau normal. Nós temos garrafa, boneco, gato, cavalo, tampa, velho, caderno, bicicleta, rei, sombra, lixeiro, anão, blusa, laranja e maleta. E ao lado delas, você vai escrever na outra coluna, onde está escrito aí a palavra diminutivo, o diminutivo de todas essas palavras. Então, por exemplo, se eu tenho garrafa e eu vou falar de uma garrafa pequena, ela pode ser garrafinha. E aí você vai fazer o mesmo com as outras palavras. Abaixo dessa tabela tem um espaço aí. Se o espaço ficou pequeno para o tamanho da sua letra, vamos tentar fazer uma letra menor um pouquinho. Tati e o Daniel, quando fez essa tarefa, depois que eu imprimi, foi que eu vi que o espaço realmente ficou pequeno. Mas aí você vai escolher dessa tabela da quarta questão 4 palavras e vai formar 4 frases com essas palavras. Utiliza bem o espaço para que caiba as frases e não fique uma coisa uma em cima da outra. Combinado? Na quinta questão, nós vamos relembrar a classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Nós temos as monossílabas, que são as palavras de uma sílaba só. Nós temos dissílaba, que são as palavras de 2 sílabas. Trissílaba, que tem 3 sílabas, e as polissílabas, elas têm de 4 ou mais sílabas. Então você vai observar na tabela aí da questão 4, você vai procurar entre todas essas palavras no grau normal,
você vai procurar uma palavra monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba e uma polissílaba e anotar nesse espaço abaixo. Combinado? Em seguida, você vai virar a página e você vai se deparar com uma coluna de palavras, todas elas têm LH nas sílabas. Então você vai ler as palavras ao lado e colocar cada uma em seu grupo de acordo com as sílabas. Então, se a palavra tem a sílaba lhá, ela vai entrar nesse primeiro quadrinho aí. Nós temos 5 quadrinhos diferentes porque são 5 vogais. Então, você vai procurar palavras com lhá, lhé, lhi, lhó, lhu. A gente já aprendeu que quando o H entra na família de algumas letras, ela muda o som da sílaba. Combinado? Na questão 6, vocês estão vendo aí que tem um monte de palavra, faltando algumas partes delas. Essas partes você vai completar com essas aí, ó, que estão no enunciado da sexta questão. Você vai usar as, es, is, os e us para completar as palavras. Então a primeira aí, nós temos a letra C terminada telo. É a casa onde as princesas vivem, então é o castelo. Nessa primeira palavra você vai completar com a letra A e a letra S juntas. Faça o mesmo com as outras palavras. Lá no final, abaixo dessa tabela aí que vocês fizeram aí das palavras da sexta questão, você vai abaixo no quadro escolher 8 palavras dessa que você completou agora e ao lado na coluna do meio você vai separar as sílabas dela. Depois que você separar as sílabas, você vai classificar ao lado. Como é que a gente classifica as palavras de acordo com as sílabas? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. A gente acabou de fazer na outra página. Em seguida, você vai encontrar uma cruzadinha e as palavras você vai ter que observar os desenhos e anotar. Uma dica, todas as palavras têm NH, então é galinha, rainha, ninho, minhoca, linha, nós temos o que mais? Unha e joaninha. Todas essas palavras você vai fazer aí completar a cruzadinha. Na oitava questão, você vai fazer o seguinte, você vai escrever um bilhete. Qual é a função de um bilhete? É dar um recado. Se eu vou dar um recado, eu vou dar esse recado a alguém. Então, quando eu for escrever esse bilhete, você vai observar na cruzadinha qual é a única pessoa, qual é o único desenho que representa uma pessoa na cruzadinha. É a rainha. Então, vamos imaginar que nós vamos escrever o bilhete para a rainha. Então, vai ter no início do bilhete, você vai escrever. Pode saudar a rainha, você vai dizer, querida rainha. E aí você escreve o que é que você queria dizer a ela, utilizando uma outra palavra também da cruzadinha. E aí você escreve galinha, minhoca, você escolhe qual delas você quer, o que é que você vai contar. Por exemplo, eu posso contar, querida rainha, a galinha fugiu do galinheiro. Assinado, Daniel. É um bilhete. Eu passei um recado para a rainha. Então você vai criar o seu próprio bilhete utilizando 2 palavras, mas obrigatoriamente você tem que escrever o bilhete para a rainha. Combinado? Abaixo, na 9ª questão, nós vamos novamente relembrar os diminutivos. Então, na primeira coluna, nós temos as palavras escritas no grau normal. Lobo, livro, menina, casa, barriga, carro e Paulo. Na outra coluna, nós temos todas essas palavras, só que no diminutivo. Então, cada palavra aí você está vendo que tem uma bolinha preta encostadinha nelas. Você vai ligar a bolinha corretamente do outro lado, de acordo com o grau normal e o seu grau diminutivo. Do outro lado, nossa tarefa ainda não terminou, a tarefa de português é um pouco longa, como o tio Daniel tinha dito. Nós agora vamos falar sobre o aumentativo dessas palavras. Então, geralmente, o aumentativo das palavras terminam em ão. As palavras, geralmente, quando vão para o diminutivo, a gente bota inho ou inha. Quando eu digo garrafinha, tampinha, casinha. Mas quando eu vou para o aumentativo, por exemplo, a primeira palavra aí é lobo, o aumentativo dela vai ser lobão. Paulo, paulão. Observa essa terminação das palavras. Você vai fazer com todas as palavras. Só cuidado para não escrever algumas palavras erradas. Combinado? Presta bastante atenção.
Lembra que na sexta questão a gente trabalhou as sílabas as, es, is, os e us? Nós temos aí agora um monte de plaquinhas de palavras, todas misturadas. Nós temos asno, ônibus, resto, agosto, mosca, várias palavras. Você vai observar qual palavra tem essas duas letrinhas juntas. Por exemplo, as. Você pode, inclusive, escolher 5 cores diferentes e pintar. Todas as palavras que tem as, você pinta da mesma cor. Aí você vai escrever elas em lista lá embaixo. Tá vendo que embaixo de cada sílaba você vai encontrar 4 linhas. Então, 4 palavras vão entrar aí. Combinado? Do outro lado da atividade, nós vamos nos deparar com uma árvore. Essa árvore tem o início ali na tarefa chamado Coisas Pequenas e Coisas Grandes. Aí você vai observar a árvore abaixo, leia com atenção e organize as palavras de acordo com o grau de cada uma. Cada grau é representado por uma cor. Diminutivo está em verde, o grau normal é vermelho e o aumentativo é azul. Todas as palavras você vai encontrar o diminutivo, o grau normal e o aumentativo. Apenas a palavra sala, você vai encontrar apenas o diminutivo, salinha. Eu estava observando a tarefa agora com mais atenção e vi que tem um aumentativo aí que nem tem a palavra no grau normal, nem tem o diminutivo, que é chapelão, que é o aumentativo de chapéu. Então, nesse caso, você vai colocar salinha no diminutivo, sala no grau normal e você vai colocar no aumentativo, no lugar de colocar chapelão, você vai colocar salão, que é uma sala maior. Então, essa palavra chapelão, ela não entra na nossa lista aqui embaixo. Combinado assim? Então, pinte todos os desenhos que tiver nas suas atividades. Quando concluir todas com atenção, lembre sempre de treinar a sua leitura. Mande a foto para tio Daniel. E aí, eu desejo aqui a todo mundo um restinho de terça-feira bem legal. Aproveite em casa, que amanhã tem mais. Um abraço.